graças a Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária no dia de hoje. Solicito o vereador Douglas Martins que nos auxilie na primeira secretaria e o vereador Zé Divino que faça a leitura da ata anterior. Não havendo tempo hábil para confecção da ata, a ata vai ser votada na primeira sessão ordinária do mês de novembro e solicito o meu primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Projeto de lei 1719/2014, que dispõe sobre segunda votação e discussão do projeto 1719/2014, que dispõe sobre o pagamento e reparcelamento de débitos do município de Cidade Ocidental com seu regime próprio de previdência social e da outras providências. Entrará em segunda votação o projeto de lei 1719/14, que dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Cidade Ocidental com seu regime próprio de previdência social e da outras providências. Está em segunda votação o projeto de lei 1719/14, de autoria do Poder Executivo. Pela ordem. Com a palavra o vereador Fábio Corrêa. Senhor presidente, nobres pares, bom dia a todos presentes. Senhor presidente, nobres pares, todos presentes, bom dia. E eu gostaria de ressaltar um detalhe técnico do Fundo Municipal de Previdência. Temos que pensar como legisladores em proteger a Ostentalprev. Hoje os fundos de pensões municipais passam por um risco tão grande de pessoas maldosas, de má fé, ofertando papéis com rendimento exorbitante e, às vezes, não tivermos um gestor de responsabilidade compromissado, acaba levando esses fundos à falência e levando todos os funcionários a um desespero total na hora da sua aposentadoria. Então, nós temos que começar a pensar, os nossos dois vereadores, que representam nós, lá no Ostentalprev, o nobre vereador Douglas Martins e o nobre vereador Rodolfo Valente, que nessa gestão acompanhe e veja, e a cada janeiro, quando é feita a reunião ordinária do fundo, nos esclareça, se oriente, para que a gente não possa correr, para que não venha correr risco de depois ter que amparar dificuldades. Essa colocação que eu faço, e gostaria que a gente tomasse as rédeas e não deixar mais aquilo ser saqueado e ser objeto de corrupção. Devolvo a palavra e obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodolfo Valente. Só para constar, vereador Fábio Corrêa, que realmente a gente tem acompanhado os investimentos do Ostentalprev e eu pude atestar que são investimentos feitos em bancos públicos e não privados, que dão maior segurança, e nem sempre o melhor investimento é o que é mais rentável, mas o que proporciona maior segurança. E isso aí eu tenho que parabenizar a Ana Paula, porque ela me provou, ela me mostrou tudo isso, junto com uma pessoa que realmente é apta a explicar tudo isso para a gente, que é a pessoa do investimento, e eu fiquei convencido de que os investimentos estão sendo feitos de forma correta. Porém, a gente está aprovando essa lei hoje aqui, é com muito pesar que eu tenho em mãos esse parecer dessa auditoria, feita pela Previdência, que mostra o tamanho do prejuízo que tomamos, né, por conta da falta do pagamento, do recolhimento, né, por investimentos em assessoria jurídica no valor de R$400 mil por ano, por 15 mil por mês de material de limpeza. Então, é lamentável a gente ver um desperdício de dinheiro desse, né, e só nos resta cobrar do Ministério Público uma providência. Seja quem for o culpado, eu acho que esse dinheiro tem que ser devolvido, ele tem que ser penalizado por isso, porque isso é, no mínimo, um crime de irresponsabilidade muito grande. E, infelizmente, a gente tem que aprovar esse projeto de lei da forma que está sendo aprovado, porque senão a cidade perde e deixa de entrar outros recursos. Só isso que eu queria dizer a Vossa Excelência. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Com a palavra o vereador Moacir Dias. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Com muita satisfação que venho hoje fazer uso da palavra também, vendo que observando o entendimento
do Bloco de Independente, da oposição e também do líder de governo. Parabéns, líder de governo, pela articulação. E eu observando, olhando aqui, folheando os documentos que a gestora do Central Prévio deixou com a gente aqui, com alguns vereadores que quiseram as cópias. Nós tivemos também uma outra reunião no gabinete do presidente com alguns representantes, vereadores, e eu fiquei realmente muito preocupado. E agora também, em cima da palavra do nosso vereador Rodolfo Valente, confirmando o grau de responsabilidade do gestor anterior do Central Prévio. E a gente fica indignado em saber que eram recolhidos de todos os trabalhadores do nosso município, né? Eram recolhidos e não era repassado. E a gente fica se perguntando o que vai acontecer com esses 5 milhões que deixaram de ser aplicados, que foram desviados do nosso município, e que hoje nós estamos sendo penalizados e obrigados a reparcelar, fazer o reparcelamento desses impostos, tendo em vista, se não fizesse parcelamento, o nosso município fica penalizado. Nós temos obras para ser feitas no Jardim BC, que depende da certidão positiva do município, e a gente temos aqui, fomos bastante criticados no município por não fazer algumas obras, justamente por falta de certidão que não tinha. E estamos aí correndo de novo o risco de não acontecer de novo, se não acontecer esse parcelamento. Então, dentro desse entendimento, eu parabenizo todos, e também o Fábio Corrêa por fazer essa emenda, também observando essa emenda, mas a gente gostaria que isso não tivesse acontecido, né, Rogério Mourão? Não viesse isso acontecer. Um dos vereadores que no segundo mandato do senhor, o vereador Mourão e o vereador vereador Paulo, que eu acho que se vocês não tiverem tomado aquela iniciativa de dar uma pressa no governo passado, de aprender notas, não sei, até agora a gente espera o que aconteceu com a apreensão daquelas notas, que talvez que pode ter inibidos. Mas eu fico mesmo estarrecido quando eu olho para o Jardim BC, não só para o Jardim BC, alguns outros bairros, que é onde a gente foi mais penalizado. O povo que mais sofre nesse município é o povo do Jardim BC, com uma poeira. Agora tem a falta de água no Jardim BC, que agora começamos a resolver, né, presidente e Mourão? Começamos a resolver, mas a gente queria uma qualidade digna para aquele povo. E eu tenho certeza que não veio, esse investimento não veio por causa da falta de certidão. Só em lembrar, vereador Afonso, presidente, que no governo passado foi devolvido cerca de 30 milhões, estima-se que foram uns 45 milhões, que não investiu no nosso município, não fez investimento, por essas trapalheiras que foram feitas, essas, de modo grosseiro, essas palhaçadas, esses roubos que vamos logo dizer logo o que aconteceu, mas a gente não pode deixar isso acontecer mais, e não podemos ser penalizados. Muito parte, vereador. Senhor vereador Moacir Dias, é importante ressaltar esse valor, ora falado por Vossa Excelência, de 5 milhões e 200, que está sendo hoje objeto de parcelamento. A gente tem que imaginar o seguinte: quando esse atual governo recebeu a passagem da administração municipal em janeiro de 2013, já era sabido esse débito, não o débito total de 5.200, sabia de um débito de aproximadamente 3 milhões e pouco de contribuições não pagas da gestão do senhor prefeito Alex Batista, mas tinha um parcelamento do gestor anterior que o prefeito Alex Batista suspendeu o pagamento. Esse valor de suspensão do pagamento do parcelamento anterior da Sônia ou do Plínio Araújo, juntado com as guias patronais não pagas por ele,
estimava-se 3 milhões e pouco. Quando você deve uma dívida para a Previdência, ela é calculada hoje pelo INPC, que é a mesma taxa Selic. O que acontece? Em janeiro de 2013, o débito era aproximadamente 3 milhões e pouco. A omissão e a falta do parcelamento em janeiro de 2013, com juros e correção, que o governo atual não fez, levou a 5 milhões e tanto. Esse parcelamento poderia ter sido feito em janeiro ou fevereiro de 2013 e não acarretaria um prejuízo de aproximadamente 2 milhões também. Não vamos colocar culpa, de repente, só em um, mas existe um conjunto de culpas que a gente gostaria de ajudar a não deixar acontecer mais. Por isso estamos hoje parcelando em 60 parcelas. São 2 tipos de parcelamento. É o parcelamento dos débitos que não foram pagos do governo do Plínio, junto com as guias não pagas da gestão do Alex Batista, que é a patronal, só a patronal, e mais 2 milhões e pouco de quê? Aí foi mau uso, sim, porque o gestor do Ocidental Prev tem a prerrogativa de usar 2% da receita para a sua manutenção. E eles esqueceram dessa cifra de 2% e gastaram muito mais. Por isso que um nobre colega falou, contratou advogado 400. Mas tem parecer do Ministério Público solicitando o pagamento desse advogado e tem um parecer autorizando a pagar. Então, quando a gente olha esses números, a gente tem que analisar que tem vários débitos que nós estamos hoje tentando ajudar a chefe do Poder Executivo a equacionar. Mas poderia ter sido equacionado no ano passado. Então, devolvo a palavra ao senhor, só para título de informação. Obrigado. Eu fico muito feliz com as suas informações, o novo vereador Fábio Corrêa. E também defendendo a parte de um pouco o governo, o qual eu estou aqui, voto. Só tem umas informações que foi adquirida no ano passado e talvez que não foram repassadas para nós. Tá? Uma vez que o senhor é líder de governo, eu questionei várias vezes por isso, porque às vezes o senhor tira umas informações e não repassar para nós, ajudar o senhor aqui, ajudar a governar. E isso é muito bom, para pressionar o governo que aí está, que é companheiro nosso, que não venha acontecer isso, porque o verdadeiro penalizado é quem vai se aposentar, é o servidor. E eu acho que nós temos aqui cuidado bem dos nossos servidores, das pessoas que vão ficar aqui, porque a gente estamos aqui, somos passageiros, mas vamos ficar aí. É tudo isso, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Douglas Martins. Senhor presidente, nobres pares, comunidade Cidade Ocidental que se faz presente. Senhor presidente, primeiramente agradecer ao líder de oposição, Rodolfo Valente, que se mostrou sempre disposto a nos ajudar, ao líder do Bloco Independente, o vereador Rogério Mourão, o vereador Fábio também com sua emenda. Dizer que, quando citou eu e o vereador Rodolfo, nós estivemos presentes nas reuniões do Ocidental Prev. Ana Paula tem se mostrado muito transparente em tudo que a gente tem pedido para ela dentro do Ocidental Prev. É um fato que todos nós devemos se preocupar com a questão da previdência social do nosso município, dos nossos servidores aqui de Cidade Ocidental, porque quando se tem um rombo na previdência, vai se prejudicar lá na frente o servidor. Quando se perde um valor, igual foi citado, valor de 5 milhões ou 6 milhões, não se importa a quantidade, é um prejuízo para o servidor. Quantas pessoas vão querer se aposentar e aquele recurso não vai estar? Então, isso é um prejuízo para a nossa sociedade. O Brasil, desde o Ministério da Previdência aos municípios, tem tido falhas na questão previdencial. Isso é muito preocupante. E os governantes, às vezes, em vez de tentar equacionar o problema, prolongam o problema com a questão de aumentar a idade. Antes a aposentadoria era com 60, foi para 65, 70, 75, daqui a pouco vai chegar aos 100 anos. Porque não se tem caixa mais para pagar os aposentados do Brasil. O rombo do Ministério da Previdência é gigantesco e nós não podemos deixar isso acontecer no nosso Ocidental Prévio. Porque daqui a pouco
não se terá mais fundo nem caixa para fazer os pagamentos. Isso é muito preocupante, sim. Lembro que há 1 ano e meio atrás teve um escândalo que se estourou a nível nacional dos fundos de previdências municipais, aonde pegavam-se, porque tem que se fazer no mínimo de investimentos, que é por lei, e vendia-se papéis, como disse o vereador Fábio, e os municípios adentravam e depois o fundo quebrava, que até o doleiro foi preso e várias outras coisas. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. O Ocidental Prev é um dos órgãos mais importantes do nosso município e talvez nós não temos esse cuidado. Mas aqui eu queria salientar e parabenizar a gestão que se iniciou da... Conceder uma parte? Conceder uma parte ao vereador Rodolfo Valente. Diante da explicação do vereador Fábio Corrêa, eu queria solicitar ao Serviço de Secretaria a gravação do depoimento dele, ou que ficasse transcrito em ata, pelo menos a parte onde ele disse que, por conta da má gestão deste governo, a Ocidental Prev tem um rombo de R$2 milhões, porque eu acho isso muito importante, vereador. Se o senhor constatou isso daí, eu acho que isso tem que ser denunciado, e esse governo tem que responder por isso. Se esse governo atual, que está tentando remendar já uma falha do governo passado, do Alex, já está tentando remendar uma falha do Alex, deixou de pagar, e isso gerou um prejuízo de R$2 milhões ao Ocidental Prev, eu acho que isso não pode ficar só aqui em discursos e debates. Isso tem que ser denunciado no Ministério Público e alguém tem que ser responsabilizado agora dessa gestão. Se foi a Ana Paula, se foi a prefeita, quem quer que seja, se deixou de pagar e gerou um rombo de R$2 milhões de prejuízo, alguém tem que pagar por isso. Então, eu acho interessante o senhor ter levantado isso, né? Só que nós não podemos ficar aqui só enfeitando o pavão e falando sobre isso e aprovando essa lei e ficar calado, não. Se o vereador Fábio constatou que tem R$2 milhões de rombo de juros, esse dinheiro tem que ser devolvido. Eu vou falar a você. Agradeço por minha partear. Eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência, mas como a Ana Paula explicou até mesmo para nós em reunião, quando ela tomou posse, logo após ela já protocolou no Ministério Público as questões que se vinham com essa defasagem, com esse valor. E foi feita uma auditoria pela CGU que ela não tinha como ela fazer a negociação tendo uma auditoria dentro do Ocidental Prev. E na gestão dela foram pagos todos os impostos devidos e tudo está pago. De 2013, que começou até hoje, está tudo pago. Não tem nenhum problema da gestão da Ana Paula, do Ocidental Prev, a partir do ano de 2013, que foi quando tomou posse. Se nós queremos discutir outras gestões, aí fica a caráter da Casa de Leis, que aí é um direito da Casa de Leis, é um direito de cada vereador ir atrás do Ministério Público, abrir investigação, isso é um direito de cada vereador, inerente a cada vereador. Mas, se formos falar dessa gestão, a Ana Paula tem se mostrado muito competente e feito o seu dever. Conceder uma parte ao vereador Fábio Corrêa. Obrigado, vereador. É sempre importante usar as palavras, às vezes para chocar, para impressionar ou envolver. E eu acho que não é a intenção de ninguém fazer qualquer coisa ou fazer tempestade, alguma coisa. Analise o seguinte: se chegamos a um valor de débito de 5 milhões e 200, esse é o valor hoje. Esse valor ele é corrigido. Se ele é 5.200 hoje, daqui a 2 anos, quanto será este valor? Se não tomarmos a providência hoje dos 5.200, daqui a 15, 18 meses, qual o valor será de 5.200? Aí, como a gente lê o jornal todo dia, a gente vai pegar o INPC mensal, corrigindo mais 0,5% de juro ao mês, que é o juro oficial, para se cobrar, capitalizado. O que é capitalizado? Os 5.200, mais o INPC do mês, mais 0,5%, no outro mês. É aquele ali com o INPC mais meio e mais o do outro mês. Ele capitaliza e daqui a aproximadamente 24 meses, teremos um valor de débito de aproximadamente uns 7 a 8 milhões. Olha para você ver. Então, o que eu falei é que tínhamos um débito aproximadamente de 3.500 por aí.
Naquele momento, quando a gestão atual assumiu, ela poderia já pedir o parcelamento e também pedir uma auditoria para levantar os valores. Levantando-se os valores, você parcela. Parcelou, agora eu quero uma auditoria. Se constatasse que os valores estavam errados, poderia a Ocidental Prévia, através do seu corpo jurídico, pedir compensações de pagamentos a maior. E se fosse a menor, a Previdência compraria a mais posteriormente. Então, o que é importante falar, que tínhamos um débito aproximadamente em janeiro de 2013 de 3.500, que chegou a 5 por quê? Porque tem correção monetária. Alguém se omitiu, alguém não fez o parcelamento já no primeiro mês de governo ou no segundo mês. Só deixou quantos meses tem? De janeiro de 2013 até novembro de 2014. Quantos meses? Nós temos praticamente 22 meses. Em 22 meses, a correção desses meses é o que levou a 5.200. Essa é a obrigação desse governo que não negociou lá atrás. Se tem possibilidade da gente levantar, buscar esses valores, é fácil. Ajuizar, pedir um ajuizamento de omissão, podemos fazer. Mas é importante que deixe registrado que, nesse momento, está negociando uma coisa que poderia ter sido negociada há 22 meses atrás. Devolvo a palavra ao novo vereador Douglas Martins. Senhor presidente, como já ainda estamos na discussão para ir logo à votação, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Rogério. Senhor presidente, nobres pares, vou procurar não me alongar muito, mas para falar sobre o assunto, e dizer, Fábio, Douglas, me permita citar o nome de Vossa Excelência, você ficar aqui buscando culpado, vai pegar desde a primeira gestão de Cidade Ocidental. Porque a verdade é uma só. Eu perguntei agora há pouco a idade do novo vereador Douglas, ele me disse que tem 22 anos de idade. Então, em 2004, Vossa Excelência tinha 12. Em 2004, eu estava aqui e acompanhei, o vereador Afonso do Baiano era vereador, a votação do parcelamento da dívida previdenciária do município em 240 meses, do ex-prefeito Plínio Araújo. Eu estava aqui. Eu era presidente do sindicato. E para o Jornal de Brasília, aí se você jogar lá na internet, lá, dívida previdenciária, rombo previdenciário em Cidade Ocidental, o Plínio dizia que pegou de Antônio Lima. E Antônio Lima discutindo com ele no jornal, dizendo que entregou o município em dias, com tudo pago. Se é verdade, eu não sei, porque eu não acompanhei a luta política e nem era presidente do sindicato na gestão de Antônio Lima, de 2001 para trás. Né? Isso. 99, né? 92. Eu sei que o ex-prefeito Plínio, ele dizia claramente que a dívida deixada era do ex-prefeito Antônio Lima. E Antônio Lima retrucava, dizendo que entregou a administração. O fato é, a grande verdade é que foi feito parcelamento. Em 2004, na gestão do ex-prefeito Plínio Araújo. E aí, Danielzinho, eu chamo a sua atenção, que eu vejo você falando que não foi Plínio, que uns empurra para Alex, né? Porque aqui existe pessoas que têm afinidades com Alex Batista, outras com Gisele Araújo, que por consequência é viúva do ex-prefeito Plínio Araújo. Né? Ah, não foi fulano, foi cicano, não foi cicano, foi Beltrano. Na verdade é uma só, que foi parcelado em 240 meses. 240 meses. 20 anos. Muito bem lembrado, o vereador Fábio Corrêa. Então, 20 anos, mesmo o ex-prefeito Plínio sendo reeleito, ele não consegue pagar. Porque são só 8 anos. E foi parcelado em 240 meses. E quem fez não foi eu, não foi Antônio Lima, não foi Alex, foi Plínio. Foi Plínio que fez e eu estava aqui. E tem uma testemunha aqui que hoje preside essa Casa de Leis, que é o novo vereador Afonso do Baiano. Avelar, está ali, meu companheiro, secretário de Ação e Obra, lembra disso muito bem, né? Que era vereador aqui também. Salvo engano, era o presidente da casa naquela época. Então foi parcelado em 240 meses. Então eu penso o seguinte,
Se Alex chega e faz um reparcelamento, é porque alguma coisa não foi feita certinho. Alguém deixou de pagar. E isso é uma bola de neve. E eu lembro muito bem que Plínio só foi lá e fez o parcelamento da dívida devido ao fato dele querer fazer a duplicação da pista de entrada ou de saída da cidade, aquele novo túnel, e o município não conseguia receber verbas do governo federal porque não conseguia retirar a certidão de regularidade previdenciária, que é a CRP. Aí ele foi lá, fez o parcelamento, a Câmara aprovou em 240 meses. Quando ele caiu o dinheiro no cofre da prefeitura, ele deixou de pagar, achando que dor de barriga só dava uma vez, que ia lá, pegava o dinheiro, asfaltava, fazia a duplicação da saída da cidade e que nunca mais ia precisar. E aí eu não quero aqui atribuir culpas, dizer que foi Gisele, que foi Alex, que foi Plínio, que foi Antônio Lima, eu não estou aqui querendo dizer isso. A única coisa que eu questiono aqui e que me deixa indignado, não, vereador Douglas, é porque fazem o parcelamento ou o reparcelamento quando é conivente, que querem receber algum recurso federal para fazer alguma obra do município, para fazer crescer o nome político, e se esquecem que gerações continuarão aqui no município, que a vida do servidor público vai continuar. O vereador Fábio Corrêa, vou conceder, para não perder a linha de raciocínio aqui, o vereador Fábio Corrêa acaba de dar uma explanação do valor que deveria ser pago e do valor que será pago hoje. Milhões só de juros. 2 milhões aproximadamente, ou mais, um pouco de juros. Fruto de quê? De irresponsabilidade da atual gestão, que deveria, em janeiro, quando assumiu, ter feito o estudo e ter buscado o Ministério da Previdência para fazer o reparcelamento, para sanar a problemática. Hoje vai pagar 2 milhões de juros, por quê? Por falta de responsabilidade, por incompetência da gestão municipal. Isso aí é dela, ela tem que assumir, porque ela poderia ter feito antes. Ela deveria ter ido lá em janeiro. Então a única coisa que eu peço, porque eu já assisti aqui, essa é a terceira, uma como presidente do sindicato e a segunda como vereador, na gestão de Alex e agora na gestão de Gisele. Reparcelamento e mais reparcelamento e mais reparcelamento, né? Então eu queria pedir, na verdade, aos vereadores, ao governo municipal, ao novo vereador Douglas, que é líder de governo e que faz parte dessa comissão que fiscaliza o Fundo de Previdência do município, que cobre da gestora desse fundo os extratos, que veja se está sendo pago, mês a mês, manda um ofício para ela, fala, eu quero que seja protocolado nessa Casa de Leis, não como gestor não, como fiscal, como membro desse conselho, mas como vereador, que seja protocolado nessa Casa de Leis todo mês o extrato da quitação da dívida previdenciária, dos pagamentos das parcelas, para que possamos ter um controle efetivo, externo, da aplicação desse dinheiro, porque são vidas que estão em discussão, são aposentadorias, que peça o gráfico do envelhecimento do servidor, como o vereador Fábio Corrêa colocou com propriedade, né? Para depois não ficar aqui 2, 3 horas batendo, caçando quem é culpado, que possamos estar fiscalizando. Ana Paula, eu quero parabenizá-la. Na outra gestão eu tinha um pé atrás com ela. Talvez faltava conhecimento. Mas essa gestão agora, e ela foi gestora também na época de Plínio, nessa gestão agora eu vejo que ela está mais qualificada, ela buscou aperfeiçoamento, a gente sente firmeza no que ela fala. Não está aquela coisa de jogar fora, né? Conversa de jogar fora. Você vê que ela buscou qualificação. Então eu penso que com a boa vontade que ela está agora, com a qualificação que ela buscou, que eu quero até parabenizá-la, e com um pouquinho de fiscalização, a gente vai evitar aqui que esse problema se arraste por outros governos. Eu penso que é isso que nós temos que fazer. Em vez de ficar aqui buscando culpados, né? Culpados todos os gestores foram. Todos. Para Plínio fazer um reparcelamento, acho que alguém deixou a desejar. Para Alex fazer, Plínio deixou a desejar. Para a Gisele está fazendo hoje, o marido dela deixou de cumprir lá atrás, Alex deixou de cumprir também. Senão não estaríamos aqui votando o terceiro reparcelamento dessa dívida. Conceder uma parte no vereador Fábio Corrêa. Obrigado, vereador. E quase sempre é importante a gente municiar de informações. Quando o nobre presidente era vereador, ele batia e fiscalizava e levantou tudo isso que o nobre vereador falou. Mas tem que pensar uma coisa.
como era a legislação naquela época. A legislação daquela época, que se chamava INPS, ela depois passou por uma centralização da arrecadação. Era a prática dos gestores públicos só recolher a parte do empregado. Por quê? Porque não penalizava o gestor público, Marcelo. Ele podia pagar só o dos empregados e não precisava de pagar o patronal. E não negativava a CND. Sabia disso? Só depois que veio uma lei fazendo isso. Então, aquela situação que, de repente, podemos criticar lá o Antônio ou o Mauro, só foi ter o Mauro, não precisava de pagar. Sabia disso? Então, não precisava. Ele pagava só dos empregados e não pagava o patronal e não era penalizado. Ele estava ok na sua CND. Hoje, não. Tem que pagar os dois. Por isso que é importante os nobres colegas que estão lá no Ocidental Prévio, mês a mês, solicitar a guia de recolhimento patronal e também dos empregados. E eu gostaria só de lembrar que outro dia estive com o primeiro prefeito dessa cidade e ele está recebendo agora a certidão de nenhuma ação judicial. É o primeiro prefeito de toda a região metropolitana sul de Brasília, chamada de entorno, a ter todas as suas ações e as certidões em todas as instâncias, como prefeito, como gestor. Devolvo a palavra ao nobre vereador. Agradeço, Vossa Excelência, por me apartear, nobre vereador Fábio Corrêa. Só para que fique registrado, e aí, nobre vereador Afonso do Baiano, hoje presidente dessa casa, o secretário de Viação e Obra desse município, Francisco Avelar, que nos honra com sua presença, mas diz que pimenta no fiofó dos outros é refresco. O vereador Marcelo Araújo sabe muito bem disso, que aqui dentro da Câmara de Vereadores também nós tivemos esse problema. Netinho do PT, ex-vereador e companheiro e amigo da gente, faleceu correndo atrás das contribuições previdenciárias dele, que a Câmara não pagou. Zé Tavares, que é aposentar e não consegue, porque os presidentes que presidiram essa Casa de Leis no passado recolheram e não repassaram. Então, assim, é até bom que quem deveria fiscalizar hoje está sendo prejudicado. E está sentindo na pele a falta da fiscalização dele, o significado e o resultado que isso tem na vida dos outros, das pessoas. Né? Então, eu conheço aí, ó, Zé Tavares, ex-vereador dessa casa, da primeira legislatura, inclusive, que fez a lei orgânica desse município, né? Neto, morreu sem conseguir ver resolvido a questão. O vereador Marcelo Araújo, que quando assumiu a presidência dessa casa, foi o primeiro presidente que nós tivemos na gestão de Alex Batista, se deparou com essa problemática, encontrou, inclusive, recebeu por várias vezes vereador na presidência dessa casa, reclamando, querendo que essa Casa de Leis pagasse o dinheiro da contribuição previdenciária, que foi recolhido dos vereadores, dos parlamentares, e que não foi depositado. Então, consta como se ele nunca tivesse trabalhado. Então, pessoal, a aposentadoria, a pessoa passar 35 anos, como é o caso dos homens hoje, 30, como é o caso das mulheres, servidores públicos, sabe, passa 30 anos debaixo de um sol escaldante, ou dentro de uma sala de aula, ou à frente de um balcão no hospital, arriscando a vida, sobretudo com periculosidade e insalubridade, e quando chega a hora de aposentar ali, a pessoa não ter depósito, ou seja, consta que ela nunca trabalhou. Né? Então nós precisamos, é uma questão delicada, nós precisamos ter atenção com essa questão da aposentadoria dos servidores e também dessa Casa de Leis, que hoje eu acredito que está completamente certinha, né, senhor presidente? Vossa Excelência já me disse isso já, mas só lembrando que no passado nós tivemos vários problemas, Vossa Excelência sabe disso. E até como presidente dessa casa hoje, porque Vossa Excelência também foi vereador aqui na época do Neto. Dá uma sondada lá para ver se aquela legislatura que Vossa Excelência fez parte está depositada, porque se brincar não está não. Conceder uma parte ao novo vereador Moacir Dias e pedir para ser bem breve para a gente devolver a palavra ao presidente para a gente encerrar a sessão. Serei bem breve, vereador. Eu quero só parabenizar o senhor, dizer que o senhor, depois desse período dessas eleições, votou muito
sereno, e dizer que hoje, acho um dos melhores discursos que o senhor está falando em defesa do município, realmente, é hoje que o senhor está fazendo, que o senhor está apontando, está falando que houve erro e falando como é que tem que fazer. E isso eu parabenizo o senhor hoje, de coração, que hoje o senhor deu um discurso voltado para ajudar nós, o município, ajudar nós aqui na Câmara, ajudar a orientar o município. Parabéns para o senhor. Hoje o senhor não... um discurso onde o senhor não apontou realmente os responsáveis. Os culpados ensinam uma sequência que é ponderada. Parabéns, senhor. E dizer que a última sessão que tivemos aqui, que a gente teve uma conversa, estou ficando muito feliz de ver o senhor, que realmente, quando o senhor foi presidente do sindicato, e fez uma trajetória, que é o que está acontecendo hoje. Nós estamos aqui fazendo a par de um ato que talvez mais tarde alguém vai ter que fazer também. E para evitar que isso aconteça, o senhor orientou que a gente tenha mais olhos e mais um espelho em relação ao Ocidental Prévio para sanar de vez esses problemas. Muito obrigado. Eu que agradeço Vossa Excelência, não, vereador. Minha parte A, dizer Vossa Excelência que, na verdade, não é questão de discurso brando, calmo, apaziguador, não é isso. Né? Porque nós percebemos aqui que existe uma divisão onde uns querem virar o foguete, o míssil, o Tomahawk para o lado do prefeito Alex, e outros querem virar para o lado do governo de Gisele Plínio, né? E dividir responsabilidade. Onde é a responsabilidade, na verdade, todos são culpados. Todos são culpados. Né? E eu, como presidente do sindicato, eu vi onde foi que iniciou isso aí. Foi no governo de Plínio. Né? E a Alex foi irresponsável também. Plínio deixou de pagar, a Alex assumiu, reparcelou e deixou de pagar. Né? E eu espero agora que ela faça esse reparcelamento, mas que dê continuidade. Para que lá na frente outras pessoas não assumam esse município, entendeu? E pague mais 3, 4, 5 milhões de juros, né? E que prejudique cada vez mais. Eu fico imaginando, porque uma coisa é fato, no vereador Fábio Corrêa. Esses 2 milhões eles terão que ser pagos para o Ministério da Previdência. Tem que pagar, não tem jeito. Agora imagina você, o que você faz com 2 milhões de reais? É um dinheiro que vai ter que pagar. Por falta de atenção de não ter feito o cálculo lá atrás e ter feito o pagamento. Então 2 milhões estão indo aí só de juros. 2 milhões você ilumina um lago para a população ter a opção de lazer à noite. Você ilumina aquele lago. Com 2 milhões de reais, você ilumina a entrada da cidade, que é uma pouca vergonha. Você constrói um hospital que essa cidade não tem. Então você faz um monte de coisa com 2 milhões. Então eu vejo às vezes que a cidade deixa de crescer, a cidade deixa de progredir por falta de responsabilidade dos gestores, que fica pagando juros, quando na verdade deveria ter uma atenção lá atrás para evitar que isso acontecesse. E quem paga essa conta é a população. Vereador, cede uma É a população. Cidade Ocidental, não, vereador Afonso Tubaiano, é um município que é mais antigo do que Valparaíso, mais antigo do que Novo Gama, e é a que é menos desenvolvida. Por que será? Eu fico olhando nessa eleição agora, não querendo entrar no mérito da eleição. Lusiânia fez 2 deputados. Novo Gama já tinha, perdeu Sônia. Valparaíso elegeu Leda. O Ocidental tem voto para eleger e não elege. A população vive do resto de comida que cai do prato dos outros, porque tem voto para eleger um deputado e não elege. Então, senhor presidente, eu citei a questão da eleição aqui, até para ajudar no entendimento, que mais uma vez quem paga a conta é a população. Com 2 milhões de reais você não consegue transformar a vida das pessoas, mas você consegue trazer muita dignidade para o povo de Cidade Ocidental. E são 2 milhões que estão indo embora pelo ralo, que poderia ter sido evitado. Conceder uma parte ao vereador Rodolfo Valente. Vereador, só para concordar com Vossa Excelência com relação ao que podia ser feito com 2 milhões, mas, por outro lado, justificar meu discurso, que assim que eu falei, o senhor falou que alguns estão virando Tomahawk para um, outro para outro, mas a questão aqui não é para quem eu quero virar o canhão. A questão é que a minha função é exatamente essa, é fiscalizar, e já que existe culpa do governo atual por não ter feito o parcelamento no tempo hábil e gerou um prejuízo de 2 milhões, como o senhor acabou de falar, essa ação, essa falta, essa omissão, na minha opinião, tem que ser avaliada. Agora, se o Alex deixou de pagar o parcelamento
durante o mandato dele, e isso também gerou juros, e ele não recolheu. Eu acho que também não pode ficar em branco. O servidor tem que saber, o Ministério Público tem que saber, e a sociedade tem que saber. Porque se é alguma coisa com relação a qualquer nobre par dessa casa, esse alguém é exposto, esse alguém é julgado perante a sociedade, isso é usado contra ele, assim como eu, e aí eu aproveito essa parte rapidamente, vereador, já que o senhor tocou no assunto da eleição, assim como eu fui atacado durante a eleição por problemas pessoais, e foi difícil demais para mim essa eleição, todo mundo sabe disso, como foi turbulento no começo, né, e eu passei durante o resto da eleição todinha apanhando, por causa de um problema pessoal e familiar, e eu tenho certeza que isso foi um instrumento de muitos adversários para poder tirar voto de mim. Mas, mesmo assim, me considero um vencedor, um campeão, por ter tido muito mais voto do que a candidata do ex-prefeito, juntamente com a ex-prefeita, junto apoiando e companhia, ter tido muito mais voto que eles, não tem preço. Eu me sinto vencedor por ter tido muito mais voto que o candidato a deputado estadual da prefeita, juntamente com um monte de vereador junto apoiando, não desmerecendo o apoio de Vossa Excelência, mas realmente eu pensei que ia ter muito mais, se tratando de uma máquina e de vários vereadores. Me sinto ainda um vencedor em ter tido essa quantidade de votos diante de uma campanha que a gente viu muita dificuldade. Então, mas lamento muito se a gente tivesse a condição de ter uma bola de cristal e imaginar que uma coligação de Vossa Excelência tivesse feito um candidato com 8.700 votos, pode ter certeza que eu teria repensado tudo, porque eu falei tanto durante a minha campanha que a cidade precisa de um deputado, que se eu tivesse a condição de voltar no tempo, apoiar Vossa Excelência, apoiar qualquer pessoa na condição de ser eleito, eu teria o feito. E eu espero que esse meu sentimento de hoje, essa nossa consciência que a gente tentou plantar, que começou através da Gisele, dizendo na eleição passada de deputado que a cidade tem que ter um deputado daqui, que isso contamine toda a sociedade para a próxima eleição. E que a gente possa pensar não só na quantidade do dinheiro que vai ter para a campanha, vereador, mas na melhor coligação, no melhor partido para eleger alguém daqui. Que fique essa reflexão a todos os vereadores. Eu queria, senhor presidente, encaminhar meu voto favorável a esse projeto que está em discussão e pedir Vossa Excelência para me retirar, porque realmente eu estou já atrasado para a reunião. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, vereador. Obrigado. Presidente, vou devolver a palavra a Vossa Excelência e dizer ao vereador Rodolfo, que me antecedeu, que não direcionei para nenhum vereador XYZ, é porque nós percebemos que realmente existe esse clima aqui de Alex, Gisele, não sei o quê, pá. A cara do Danielzinho lá. Ele é o cabeça dessas defesas. O mentor. Então, é só para que fique divididinha aqui a responsabilidade. Né? E, no mais, senhor presidente, parabenizar o nobre vereador Rodolfo pela votação que Vossa Excelência teve. Realmente foi um vitorioso, diante da conjuntura, né, e da fragmentação que ficou essa sociedade. Eu acho que não só Vossa Excelência, como eu também, acho que nós tivemos uma excelente votação. A gente lamenta muito que talvez tão cedo a cidade ocidental não terá a oportunidade, né, e aí Vossas Excelências hão de convir comigo, eleger um deputado com 8.607 votos, nem eu sabia. Né? O presidente do meu partido esteve aqui e falou, se a cidade ocidental quiser, o Paulo sai eleito daqui, de 12 a 15 mil votos. E eu ainda tinha medo. Eu ficava com medo, não, eu vou falar 16, porque se tiver 15 e eu não for eleito, eu fico queimado. O povo vai falar que eu menti para eles. Quando encerrou a apuração, tinha um deputado estadual eleito do meu partido, que é o Sérgio Bravo, de Senador Canedo, foi eleito com 8.607 votos. E aí o presidente ligou para mim e falou, tá vendo aí, Paulo, o que eu te falei? Se tu tivesse 8.608, hoje você era o deputado. Mas nem é cálculo, é matemática, é coligação. Vossa Excelência sabe da complexidade que é. E eu imaginava que com 12 mil eu iria, mas nunca imaginava que pudesse ir com 8 mil votos. Mas paciência, fica aí. Eu espero que a população tome conhecimento e que das próximas eleições, assim como o vereador Rodolfo acabou de mencionar, que enxerguem
a necessidade de eleger um candidato da cidade, né? Porque é dinheiro que vai entrar, é dignidade que vai vir para a população. E a cidade precisa dessa demonstração não só para ela, mas para o restante da região metropolitana. Porque todos são eleitos vindo aqui, apesar de sem precisar, vereador Afonso, mas vem aqui na cidade ocidental buscar os votos da população. Diego Sorgato veio, teve acho, 500 votos aqui dentro. Sônia Chaves teve 1.500. Valcenor teve 2.600. Leda, 2.000 votos. Né, que a que eu mais amo é Leda, né, porque os 2.000 dela foi o que faltou para mim ser eleita. Essa eu não vou esquecer dela nunca. Né, faltou 1.971 votos. Mas que a população, e aí eu não falei esses dados aqui, aí vou devolver, senhor presidente, para que Vossa Excelência tome conhecimento, eu fiz os cálculos, 11.780 pessoas da cidade ocidental votaram em candidato de fora. 11.780 eleitores nossos votaram em candidato de fora. Só aí elegeu o deputado. 7.000 não foram votar. 4.000 foram votar, mas votaram branco e nulo. E aí, Vossa Excelência tira aí, né, eu acho que está faltando conscientização, está faltando um resgate na credibilidade, na autoestima da população. Né? Eu acho que eles estão desacreditados. E eu acho que nós temos, sim, possibilidade de eleger um deputado da cidade. Nós precisamos disso e a comunidade, a população precisa disso. Nós possamos estar construindo esse discurso a partir de hoje, né? Para daqui a 4 anos nós podermos estar todos juntos em busca da eleição de uma pessoa da cidade ocidental. Né? Vamos pensar na cidade, vamos pensar no povo, pensar na população. Acho que é assim que nós temos que pensar daqui para frente. No mais, devolvo a palavra a Vossa Excelência e peço desculpa aí, né, pela delonga. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizar todos os vereadores pela discussão e dizer para vocês que estava ouvindo alguns falarem, Paulo, e foi citada a minha gestão passada como opositor, e agradecer você e meu companheiro Marconi por aqueles 4 anos de mandato. Eu vou dizer que eu descobri o que é patronal depois que eu fui gestor, porque antigamente eu pensei que patronal fosse a esposa do patrão. Eu sempre vi falar empregado e patrão. Aí quando eu vi falar em patronal, eu pensei que era a esposa do patrão. Mas depois que eu virei gestor, eu descobri o que significa essa palavra miserável. Mas dizer para vocês e deixar claro que, graças a Deus, está sendo encaminhado tudo direitinho. E que pedi até desculpa para o presidente no ano passado, que eu pensei que eu pudesse fazer muito mais. Quando a gente está por lá de fora, Marcelo, a gente pensa que as coisas são fáceis. Eu vejo, a nível nacional, a Aécio querendo pegar a presidência e jogando quirela para muitos brasileiros. Mas depois que cair lá dentro, o negócio é diferente. A ética da campanha é uma, a ética do mandato é outra. Isso acontece em todas as gestões. Eu estou vendo aí a possibilidade de Marina apoiá-lo, e ela falou que vai levar uns pedidos para ele. E eu tenho certeza que se ela pedir autonomia do Banco Central, para ela e para o partido dela, ele vai dar. Ou melhor, vai prometer. Agora em janeiro, eu duvido se ele vai dar. Porque quando a gente quer prender passarinho, não vejo ninguém jogando pedra. Eu vejo jogando quirela, mas quando o bicho cai dentro da ganhola e o pau come. Entendeu? Então, deixar bem claro para vocês que, graças a Deus, está tudo se encaminhando. E eu falo que o responsável, quando tem responsabilidade, ele tem zelo pelo dele e zelo em dobro pelo dos outros. Eu tenho essa consciência que o que é dos outros tem que ter zelo em dobro. E, no mais, parabenizar todos os vereadores. Está em segunda votação o projeto de lei 1719/14, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Está em segunda votação. Os vereadores concordaram permaneçam como estão, discordaram se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes, o projeto de lei 1719/14, de autoria do Poder Executivo. Não havendo mais matéria, passo para o grande expediente. Com a palavra, vereador Douglas Martinho. Ordem, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, hoje não irei fazer uso da tribuna, senhor presidente, mas... Questão de ordem. Douglas, questão de ordem aqui, só rapidinho. Eu estava em pé, senhor presidente, encaminhar meu voto favorável ao projeto de lei, tá? Eu estava em pé aqui. O voto do vereador Rodolfo e do vereador Paulo Rogério.
Favorável ao projeto. Senhor presidente, nobres pares, comunidade que se faz presente. Senhor presidente, hoje eu gostaria que registrasse em ata que o nosso tenente-coronel, que foi tenente-coronel do nosso município, Danilo Braga, amigo pessoal meu, amigo de muitos aqui, foi premiado hoje em Lusiânia pelo projeto Vizinhança Solidária, onde ele previa reduzir 10% dos homicídios do município de Valparaíso de Goiás e foram reduzidos a mais de 47%. Ele foi um excelente tenente-coronel aqui no nosso município, foi um excelente comandante. Também sou amigo do Clemente, sei que está fazendo um belíssimo trabalho também, mas eu, como amigo pessoal, gostaria de registrar esse dado do Danilo, porque ele foi um excelente comandante e vem mostrando que é um excelente profissional, porque foi para outro município e manteve o seu padrão de trabalho e melhorou a segurança pública do município. Conceda uma parte, vereador? Conceda uma parte ao vereador Sávio Só Menezes. para implementar o discurso, Vossa Excelência, dizer que na época foi comandante aqui do município, a cidade ocidental foi o único município na história da região metropolitana de Brasília que diminuiu o índice de violência naquela data, que até o Major Danilo, na época era Major, e o ex-prefeito recebeu um prêmio em Goiânia naquele ano e naquela ocasião, só para abrilhantar o discurso e parabenizar também o Danilo, que é um amigo meu pessoal também, e é um excelente comandante. Muito obrigado, vereador. Agradeço por me partear. Senhor presidente, hoje tivemos uma sessão longa, mas uma vitória, que foi a aprovação desse projeto. Acredito que todos os vereadores participaram de forma intensa nas discussões, nas emendas, na reunião. O vereador Fábio se mostrou um doutor na questão de previdência, um vereador que estudou bastante essa questão, parabenizá-lo, porque alguns dados que, confesso que eu não sabia, o vereador trouxe muita lucidez e muita propriedade para a discussão dessa casa, alguns fatos e alguns dados que não se tinham na discussão, e ele abrilhantou e trouxe esses dados para que nós pudéssemos fazer uma discussão de forma mais clara, mais limpa sobre o projeto do Ocidental Prévio. Mas também parabenizar, igual o vereador Paulo parabenizou a Ana Paula, porque ela tem se mostrado muito competente na função que tem desempenhado. Se houve essa falha, ela justificou como que o INSS demorou a dar a resposta e ela não podia parcelar naquele momento, mas tem se mostrado muito competente, tem feito do Ocidental Prévio com muito cuidado, até mesmo porque é gestão. Hoje, se na gestão você não tiver cuidado, você também se complica. E ela tem mostrado esse cuidado, esse zelo com o Ocidental Prévio. Mas, senhor presidente, também falar sobre o nosso bloco, que estava meio desativo, que era o bloco de centro-direita, onde temos como líder o vereador Marcelo Araújo. Dizer que esse bloco é um bloco que vai voltar agora à ativa, vamos também definir como um bloco mais presente nas discussões. Acredito que, como o Bloco da Independência trouxe essa discussão mais ampla à casa, nós que temos esse bloco com 5 integrantes, ou 6, se não me engano, nós também vamos discutir de forma de bloco, e fica mais fácil para os vereadores se posicionar. Votar até como bloco fica mais fácil. Então, fazer essa análise. Dizer que hoje, se não me engano, faz 5 meses que sou líder de governo, tinha feito uma promessa de ficar 3 meses, mas tenho desempenhado esse papel de forma mais ampla, ficado mais tempo na Casa de Leis como líder de governo. Acredito que aprendi bastante, porque como o vereador Fábio passou aqui, sabe as dificuldades que é ser um líder de governo, as burocracias, os problemas que aparecem, e a gente aprende com as dificuldades, com os desafios, porque ser líder de governo, cada dia é você matar um leão, porque você tem que discutir com a oposição, discutir com o bloco independente, discutir até dentro da base, porque como o vereador Marcelo falou, às vezes a gente tem problema até mesmo dentro da própria base, porque algum vereador tem um desejo de alguma discussão, de outra coisa, e a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande na condução de uma liderança de governo, porque a cobrança é intensa, mas agradeço a cada vereador que tem me ajudado, me orientado, tem me crescido muito de uma forma política. A liderança de governo me trouxe um crescimento político enorme, de questão de experiência. Pela questão de ser novo,
Às vezes a gente é maduro em algumas coisas, a gente não é maduro o suficiente de algumas discussões. E essa liderança de governo nos traz essa maturidade, nos faz refletir, pensar, segurar algumas coisas que, às vezes, pelo o anseio da juventude, a gente, às vezes, quer explodir, quer discutir, quer ir mais para o embate. A liderança de governo me trouxe muita experiência política, me fez pensar mais, refletir mais, trazer uma nova forma até de se fazer política, porque a cada dia você tem que ir aprimorando, aprendendo com um, aprendendo com o outro, ler o regimento incansavelmente, porque aqui nós temos alguns experts no regimento, se você cochilar um pontinho, eles vêm e mostram as brechas, e traz tudo e nos engole. Mas eu tenho aprendido bastante, tem sido muito bom para mim, na questão pessoal e política. E dizer, senhor presidente, que o debate democrático é muito importante. A Casa tem mostrado isso, a Casa tem mostrado que cada vereador tem se empenhado bastante. Eu acho que essa Casa tem mostrado que, quando se renovou bastante, era isso que o eleitor queria, era uma Casa que discutisse mais, que trouxesse o debate maior para essa Casa. Então, deixaram os que foram reeleitos com as suas experiências e com a sua maestria, eles trazem a cereja do bolo, e nós, com a nossa juventude que entrou e os novos vereadores, traz a discussão. E os reeleitos, para nos dar essa experiência, para nos mostrar alguns caminhos, como deve seguir, como é que é o parlamento, como devemos caminhar. No mais, senhor presidente, agradecer mais uma vez a cada vereador e devolver a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, o vereador Marcelo Araújo. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui os nobres pares. Senhor presidente, só fazer um adendo aqui, o discurso do vereador Fábio Correia, né, ilustrando aqui uma visão política, do vereador Paulo Rogério também, que seguiu a mesma linha. Nós tínhamos aí no passado um sistema político aberto, livre, que permitia certas práticas, certas condutas, e que eu digo que seria o pode, mas não deve, né? Práticas que eram consideradas, que são consideradas hoje como criminosas, que são penalizadas. A ficha limpa trouxe uma nova tônica política que filtrou, que afunilou o sistema político. Eu me lembro que em 2002 o governador Joaquim Roriz ganhou a eleição e, após a sua posse, 2 meses depois, uma denúncia apontava, feita no DFTV, apontava mais de 200 carros sendo registrados como carros de campanha, com um contrato na Delink, que era uma agência uma empresa que fornecia serviço, e tinha um contrato com a locadora, que era quem pagava por esses carros. Esses carros foram identificados pelos pardais do Detran, com a identificação do candidato. E se aquilo tivesse acontecido hoje, o vereador era cassado, o governador seria cassado em 24 horas. E naquela época nada aconteceu. Como o novo vereador Fábio Correia falou, que antigamente praticava-se muito isso, e isso não dava problema, hoje está dando problema. Então eu vejo aí um avanço no sistema político. O sistema político está chegando numa situação onde ou você pratica a ética e a probidade, ou você é eliminado do jogo político. E isso é muito importante, isso é muito bom. É só para dar esse adendo ao discurso dos vereadores, falar que nós estamos acompanhando aí a votação maciça de um deputado federal, o delegado Valdir, que, segundo dizem, foi feita mais nas redes sociais. Então, é outra ferramenta, né, de melhora do sistema político. E aí você vê que existe um documentário feito pela BBC, que eu estava aqui divagando, lembrando disso, chamado Cidadão Kane, que simplesmente faz uma denúncia a esse sexto poder que é a mídia, né? Mas quando eu digo denúncia, porque o documentário da BBC tinha como tema, como foco, a Rede Globo, né? Mostrando, o vereador Douglas, Vossa Excelência, que está fazendo direito na faculdade, já está, com certeza, está tendo uma relação direta com o que se chama hoje no Brasil de revolução cultural. Uma revolução que é feita dentro dos jornais, dentro
das televisões, das emissoras de TV e dentro das faculdades, criando uma subcultura, criando pessoas hoje que você pode tirar aí e fazer uma avaliação, vereador Fábio, de nossa época. Nós que somos talvez aqui os mais antigos, vamos chamar assim. Você ouvia música nos anos 80 que te trazia poesia, entretenimento e educação. Hoje você vê uma música de pseudos universitários, seja forró universitário, seja sertanejo universitário, que apresenta como letra o bará-bará, o berê-berê, o tchu-tchu-tchu, o tchá-tchá-tchá, o ai, se eu te pego, ai, universitário falando essas imbecilidades e ficando rico porque a sociedade consome esse tipo de subculturamento, de idiotização, de imbecilidade. Então, nosso país está a passos largos em direção àquilo que Gramsci, no século XVI, ensinou aos comunistas. A revolução cultural, criar uma hegemonia dentro da sociedade, criar um grupo que não é um grupo, uma sociedade de pessoas, mas sim de gado. Porque se você tem um universitário que fala baraberê, você pode manipular ele do jeito que você quiser. Então, aí eu chamo a atenção, voltando ao que o vereador Paulo falou, falta estrutura para o líder, para o governante fazer uma boa gestão. Nós precisamos de pessoas capacitadas, porque o gestor ele não tem condição de fazer tudo sozinho, ele precisa de um escritório de gestão pública. Aqui não tem, aqui perto não tem. Você encontra esses escritórios, vereador Paulo, lá em Goiânia, atendendo as capitais, atendendo os municípios de grande porte, Cidade Ocidental, o entorno, Valparaíso, não tem acesso, porque o custo é muito alto. Hoje nós temos aqui a minha secretária, a Bárbara, fazendo gestão pública, está de parabéns. É um mercado vasto, amplo, né? E aqui, quando você montar um escritório de gestão pública, você vai ter mercado, porque as câmaras do entorno, as câmaras de pequeno porte, os municípios pequenos, padecem. Essa é a palavra correta, padecem. Porque você está aí, Vossa Excelência está aí, presidente, fazendo um trabalho político, sai daqui, como eu muitas vezes já saí daqui esgotado, parecia que tinha carregado o saco de cimento nas costas, cansado, porque já tem que se empenhar, cuidando aqui de partidos, de ideais, ideológicos, de vereadores, não vai ter tempo de cuidar da gestão, não vai ter tempo de saber quanto custa um meio quilo de carne, salgado para a festa, e acaba tendo que ficar na mão de funcionários que, coitados, não têm a estrutura necessária para fazer uma boa gestão. Então, é preciso que se observe esse tipo de coisa, voltando à gestão. E na política, graças a Deus, eu acho que com o advento da internet, a coisa está ficando mais democrática, mais fácil de se trabalhar. Infelizmente, a revolução cultural é fato hoje, talvez, como diz Olavo de Carvalho, um filósofo brasileiro, talvez seja irreversível o que aconteceu nos últimos anos. Eu acredito que sim. E você vê a minha geração, a geração do rock de protesto dos anos 80, de Capital Inicial, lúdica às vezes, mas em outros poetas, como Renato Russo, enfim, a geração dos anos 60, que influenciou o jazz norte-americano, os jazzistas norte-americanos vinham ao Brasil, tem relatos, tem documentários que Tom Jobim cantava com Frank Sinatra, e enfim. Então, nossa cultura, que tinha um valor extraordinário, se afundou no barará, bererê, tchu-tchu-tchu, vou te pegar, lepo-lepo, lapo-lapo, e por aí vai. Então, senhor presidente, é lamentável, isso deveria ser discutido, não só aqui em Cidade Ocidental, mas em todas as câmaras, todos os plenários brasileiros, para que nós venhamos tomar aí um posicionamento diferente. Vamos ter que trabalhar para que nossa sociedade recupere a dignidade. Nós não temos um filósofo, nós não temos um cientista, o nosso país não tem ninguém a que se orgulhar, não tem ninguém. Nós não temos um escritor, a literatura afundou.
Não temos um escritor de peso. Não venha me falar que Paulo Coelho é escritor, porque Paulo Coelho só relata historinha da carochinha. Bem quisto aí fora, enfim, mas a literatura dele é barata, é de quinta. Mas não vamos discutir literatura também, senhor presidente. Só quero fazer esse alerta aqui ao plenário e devolver a palavra à Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para explicações pessoais. Não havendo mais quem queira fazer uso das explicações pessoais, não tendo nada para ser anunciado para a próxima sessão, convoco sessão ordinária para 3/11, horário regimental, e dou essa por encerrada.